Olá, meu nome é Samuel e eu vou apresentar o trabalho intitulado Previsão de Potência Fotovoltaica com Redes Neurais, usando dados de radiância solar GHI. Então, essa é a agenda que a gente vai seguir, uma breve introdução ao tema, com a justificativa e os objetivos do trabalho, os materiais e métodos utilizados, a implementação e, por fim, os resultados e conclusão. Então, com o crescente interesse por fontes energéticas sustentáveis, as microrredes se tornaram uma solução relevante para o suprimento de energia. Mas apesar de ser um caminho para um futuro mais sustentável, a geração fotovoltaica depende de fatores climáticos, como a variação da irradiação solar. Dessa forma, essa geração pode ser altamente variável. Essa influência traz desafios para a estabilidade e qualidade no fornecimento de energia, uma vez que essas flutuações de produção podem criar variações de tensão e frequência na rede elétrica. A variação na geração fotovoltaica é causada pela variação de radiação solar, que por sua vez depende do formato, velocidade e tamanho das nuvens que passam. A potência pode variar até 80% do seu valor em questões de segundos durante a passagem de uma nuvem. E essas oscilações podem causar oscilações na rede, como oscilações de tensão e frequência, que podem causar diversos problemas na rede elétrica. Então, com o aumento da potência renovável instalada e com o objetivo de mitigar essa influência na rede elétrica, diferentes países estabeleceram normas para controle dessa taxa de variação de potência. Assim, diferentes estratégias podem ser aplicadas para a mitigação dessa variação de potência, como a utilização de médias móveis para injetar ou consumir potência que extrapola dos limites requisitados. Porém, em implementações anteriores, percebeu-se que o atraso da informação da potência cedida por alguns inversores ou o delay que os inversores possuem para injetar ou consumir a potência solicitada pode fazer com que o sistema não consiga suprimir as grandes variações de potência de curta duração. Então, nesse sentido, é necessário um sistema que seja capaz de prever a variação de potência fotovoltaica e para dar tempo ao inversor agir e mitigar a variação. Então, esse trabalho tem como objetivo implementar um modelo de previsão da potência fotovoltaica a partir de dados de radiação solar e analisar os resultados obtidos. Os dados obtidos para o treinamento e teste do modelo da rede neural foram obtidos a partir da microrrede do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Um esquemático simplificado é apresentado, onde em vermelho são as conexões de potência da microrrede e em amarelo as ligações de comunicação, né? O sistema tem capacidade de geração de 96 kW. Os dados foram obtidos do sistema Canopus, que armazena dados de diferentes medidores do Centro Politécnico. Os dados obtidos foram para os dias entre 13 de janeiro de 2023 e 27 de fevereiro de 2023. Porém, nessa microrrede, alguns testes são realizados, então às vezes o inversor está fora de operação, de forma que em alguns períodos foi necessário desconsiderar esses dados na etapa de pré-processamento. Para análise dos resultados, foi utilizado o dia 27 de março de 2023. Então, um outro detalhe é que os dados foram obtidos em períodos de 1 minuto. Então, a gente tem os dados ali para cada minuto. Então, a implementação do modelo ela pode ser dividida em 3 etapas: o pré-processamento, o treinamento do modelo e a análise e visualização. O pré-processamento inclui o importe e tratamento dos dados, além da divisão em janelas e blocos de 70% para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. O modelo inicialmente foi treinado apenas com uma camada Long Short Term Memory, com o objetivo de capturar as dependências de longo prazo existentes na geração fotovoltaica. Porém, para melhorar o desempenho do sistema,
foi adicionado também uma camada de convolução 1D, que foi implementada com o objetivo de detectar padrões de ciclos curtos, existentes pela variação de alta frequência da potência. A terceira parte é responsável ali pelos cálculos de erros entre a potência prevista e a real, além do plot dos gráficos, né? Então aqui a gente pode ver algumas partes ali do modelo implementado. Bom, aqui a gente tem um gráfico, partindo já para os resultados, a gente tem um gráfico da potência real e da potência prevista. E a gente pode observar que a potência prevista foi capaz de seguir os formatos da potência ao longo dos dias, apesar de não conseguir prever com grande acurácia, desculpe, as rápidas variações de potência. A gente considerou como um período de transição quando a potência variou mais que 50% do seu valor entre um minuto e outro. E nesse conjunto, percebeu-se 178 períodos que isso aconteceu. Nesses períodos, o erro médio de previsão foi de 15 kW, um erro muito grande. Porém, fora desses períodos, ou seja, quando a potência não estava variando mais que 50% do seu valor, o erro foi de 2.800 watts. Ou seja, o sistema erra aproximadamente 5 vezes mais quando a potência está variando acima de 50% do seu valor entre um minuto e outro. Aqui a gente pode observar isso novamente. É um gráfico onde a gente tem ali a potência real, a potência prevista e a irradiância numa escala 100 vezes maior, né? E as linhas tracejadas em vermelho mostram os períodos de maiores erros ali nesse período. E a gente pode ver que nesses períodos onde a gente tem o maior erro é quando a gente tem as maiores variações de irradiância e, consequentemente, as maiores variações de potência. Aqui novamente, aqui é um gráfico do erro absoluto e da irradiância. E novamente a gente pode ver que quando a gente tem as maiores variações de irradiância é quando o erro absoluto fica muito grande. Bom, para os testes com novos dados, a gente escolheu o dia 27 de março de 2023 e é um dia onde a geração foi mais estável, teve menos variação de potência. Possivelmente um dia que estava ensolarado, porque a gente pode ver ali que a geração chegou a 40 kW, mas que possivelmente não havia muita passagem de nuvens. E nesse caso, o modelo teve um desempenho muito bom, prevendo adequadamente as variações de potência ao longo do dia. O erro absoluto médio aqui foi de 1.500 watts, o que é um erro baixo aí para o tamanho do sistema. Aqui a gente tem um gráfico de dispersão entre a potência real e a potência prevista, e novamente a gente pode ver que o modelo se comportou muito bem. Já aqui a gente tem um gráfico para o erro percentual. E a gente pode ver que a média do erro percentual foi ali de 12,8%, sendo que a maior parte do tempo o erro ficou abaixo disso. Porém, a gente teve um grande pico de erro, considerando ali a queda, teve uma queda de, se eu voltar aqui, a gente pode ver que a gente teve uma queda de potência entre as 10 e 11 da manhã, que o modelo não foi capaz de prever. E é aí que a gente tem esse grande pico de erro ali, chegando acima de 80% de erro percentual, né? Então, o que a gente pode concluir a partir disso é que o modelo teve um bom desempenho em condições estáveis, ou seja, em momentos em que a variação de potência não estava acima de 50% entre um minuto e outro. Porém, nesses momentos em que a potência estava variando muito, o erro é 5 vezes maior. Então, realmente o modelo não funcionou bem para esses momentos mais dinâmicos. Então, algumas possibilidades de melhoria do modelo é aumentar a frequência de amostragem para pegar, em vez dos dados serem obtidos ali em médias de um minuto, talvez serem obtidos ali na escala de segundos, né? Além disso, a gente pode incluir outras variáveis que também interferem na geração fotovoltaica, como a temperatura e velocidade do vento.
Além disso, a gente pode expandir o conjunto de dados de treinamento, utilizando mais dias para treinar o modelo e, por fim, testar outras arquiteturas e também outros parâmetros, ajustar os parâmetros, né, para buscar um melhor desempenho do sistema. Então, é isso. Agradeço e, claro, se tiverem quaisquer perguntas, sugestões ou comentários, é bem-vindos aí na seção de comentários, ok? Muito obrigado.